E aqui no Jornal Brasil Atual, o nosso tema continua sendo o meio ambiente. A gente vai falar agora com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e uma das entidades responsáveis pela organização da audiência pública que ocorreu nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Carlos, muito bom dia, obrigado pela tua participação. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Bom, vamos lá, Carlos. Qual é a sua avaliação dos debates que aconteceram ontem na audiência pública? Vamos fazer primeiro de uma maneira geral, depois a gente vai para temas mais específicos. Então, foi muito interessante essa audiência pública porque ela tratou do sistema ambiental paulista como um sistema ambiental, né? E aí nós tivemos a participação de entidades de todo o estado de São Paulo, trazendo cada entidade a sua agenda, né? Especificamente a questão da água, a questão das queimadas no norte do estado, a mineração no Vale do Rio Paraíba, o gerenciamento costeiro no litoral, a questão da contaminação sobre todas as suas formas, os riscos ambientais de acidentes ambientais, a questão climática. Então, o que houve foi uma espécie de raio-x da situação atual do Estado de São Paulo a partir da vista, do olhar das entidades que trabalham na área ambiental há muito tempo. Isso foi muito interessante, porque nos deu um diagnóstico das diferentes agendas ambientais e das dificuldades por que passa o movimento ambiental no sentido de fazer valer uma política estadual do meio ambiente. Não é? Então, essa multiplicidade de visões e agendas nos deu a dimensão do problema, também deu a dimensão da insuficiência da Secretaria de Estado, principalmente da CETESB, né, da Fundação Florestal, que é um outro departamento que praticamente foi o que restou do sistema ambiental paulista, e sobre a necessidade de reconstrução desse sistema ambiental. Lembrando que o governo Dória extinguiu os institutos de pesquisa e, além disso, teve um problema sério também com o depauperamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que consagra a participação social. E a junção da Secretaria de Infraestrutura com o Meio Ambiente, protagonizada também pelo governo Dória. Então, nós estamos já no estado de anormalidade, o que se considera cupinização institucional. Né? Você vai destruindo as organizações por dentro, isso vem ocorrendo já há 4 anos. Então, agora, com a vinda do governador Tarcísio, a proposta é piorar ainda mais a situação, o que é inadmissível, o que é ilegal, o que é inconstitucional. Então, a ideia é de uma reação agora à altura para que a gente saia desse estado de anormalidade e reconstruamos, possamos reconstruir o sistema ambiental paulista. Carlos, junto comigo a Larissa Borer, e ela quer fazer uma pergunta para você. Lari. Bom dia, Carlos. Bom, Bom logo no dia. começo da pandemia, cresceu de maneira excessiva a verticalização dos bairros, e isso não apenas aqui na capital paulista, mas em outras cidades da Grande São Paulo, no litoral e também no interior. E a gente sabe que essa construção desenfreada de prédios, ela traz consigo vários problemas, né? Não só o desmatamento, mas como a falta do sol na determinada região, a piora do ar e tira os animais daquela área, né, por falta de vegetação. Outro problema é a privatização dos parques, o Parque Vila Lobos, Cândido Portinari e Água Branca já foram privatizados e a lista de parques que podem sofrer concessão é grande, entre eles o Petar. A gente tem também a possível privatização da Sabesp. O governador eleito vem falando sobre a estatal de saneamento, não só em entrevistas, mas também em conversas com os empresários. Bom, Carlos, na sua avaliação, essa união das pastas é uma tentativa de facilitar não só a construção de mais prédios, mesmo em áreas consideradas inapropriadas, mas também de facilitar esse projeto de privatização das áreas ambientais? São coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a questão da verticalização, ela se deve muito aos planos municipais, à alteração de planos municipais que possibilitam, dentro do seu zoneamento territorial, uma maior verticalização. De fato, a verticalização hoje é um problema sério, né? São Paulo está passando por isso de uma forma muito acentuada, junto aos corredores, são aquelas vias principais onde se possibilitou, através de alteração no plano diretor, uma maior verticalização. Isso impede, inclusive, a velocidade do vento, porque um prédio é uma montanha artificial, né?
Então, ele altera a dinâmica do local, tira o sol dos prédios vizinhos, cria uma demanda concentrada por infraestrutura. Então, isso tudo tem que ser bem dimensionado. Eu vejo isso como uma questão mais de caráter municipal, mas, de fato, o que você coloca é que o governo estadual ele não traz requisitos mínimos para os planos diretores municipais do ponto de vista ambiental. Quer dizer, nós teríamos que ter um regramento mínimo que poderia, sim, ser uma orientação feita pelo setor estatal de meio ambiente, né? Por outro lado, as questões que você coloca de essa possibilidade de privatização de parques públicos é um absurdo, porque ela é uma forma de cercear a comunidade de utilizar um parque, que hoje tem que pagar por isso, como o Vila Lobos, né? Não só uma família paga pelo uso do parque, como paga pelo estacionamento, no fim, a conta fica um absurdo. E nada mais democrático do que utilizar as unidades de conservação, que são possíveis de serem utilizadas, para lazer, não é? Afinal de contas, uma cidade como São Paulo é tão problemática do ponto de vista urbano, ela necessita de espaços livres de convivência. Isso tem que ser estimulado. Então, essa política de privatização dos parques é o olhar equivocado do sistema ambiental, que está regrando essa privatização, inclusive com parques que são, do ponto de vista ambiental, extremamente relevantes, como o Petar, que é relevante do ponto de vista espeleológico de cavernas, né? E também do ponto de vista ambiental, sem critérios, afastando a comunidade local do exercício de trabalhos, por exemplo, de turismo. Então, é uma espécie de alteração no tecido local para que se coloquem monitores pelas empresas que lá estão para falar, que sejam bilíngues, né? E aí você tem comunidades que lá trabalham com turismo há muito tempo e se veem alijadas desse processo. Então, é uma falta de sensibilidade muito grande do sistema ambiental para com as unidades de conservação, para com as comunidades e para a população. Agora, Carlos, como é que você avalia a mobilização dos deputados? Essa legislatura está terminando, mas vamos começar a partir de 2023 com novos deputados. Você acha que eles vão conseguir fazer uma frente contra esses possíveis retrocessos do governo de Tarcísio de Freitas? Lembrando, inclusive, que o Ricardo Salles, de triste lembrança, né, eleito deputado federal, foi cotado para ser também um dos secretários do Tarcísio. Como é que você avalia a resistência contra esses retrocessos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Olha, para a gente ter um sistema de governança ambiental verdadeiro, onde você possa ter controle social, você possa ter uma participação social mais efetiva sobre, eu diria, os desmandos do executivo, né? Porque o executivo, como no caso de Bolsonaro, do governo federal, ele acaba extrapolando as suas funções quando ele começa a destruir a área ambiental. O legislativo, nesse processo, como um integrante de um Estado moderno, ele é um elemento de controle social, de reverberação da sociedade. Mas, infelizmente, parte dos nossos poderes legislativos, né, que é o que você pergunta, eles estão tomados também por outros interesses que não são os interesses da sociedade. Na área federal, é uma incidência muito grande de interesses da área do agronegócio. A grande maioria dos deputados tem alguma vinculação com o agronegócio, então, quando entram em questões as grandes pautas que detêm proteção ambiental, no fim você acaba tendo uma decisão que é a defesa dos seus interesses pessoais e não dos interesses da sociedade, né? Em São Paulo, da mesma forma, né? O Legislativo paulista está bem minado em termos de representações que não buscam a representação, o direito da sociedade, mas, segundo conversamos com os deputados, existe um aumento da possibilidade de controle social, de resistência do Executivo paulista. E isso é muito bom, né? Porque nós temos um avanço eu diria, de partidos e de posições mais progressistas que podem transformar o Executivo paulista num êmbolo de resistência contra os excessos do Executivo, né? Lembrando que, dentro de uma democracia moderna,
Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, né? O Ministério Público, e se todos esses elementos não funcionarem adequadamente, a gente não consegue ter, de fato, um Estado democrático de direito, né? Então, a expectativa, a esperança é que o Legislativo do Estado de São Paulo, a LESP, ela se torne mais progressista. E ontem nós pedimos, no caso ao deputado Gianazzi, a criação de uma comissão dentro da Assembleia que acompanhe de forma permanente a política estadual do meio ambiente, né? É necessário que a gente crie esses mecanismos de participação social. Sem dúvida. E, de qualquer forma, o Tarcísio de Freitas é o governador eleito democraticamente pela população do estado de São Paulo, e é preciso dialogar, inclusive, com ele, né? Fazendo a oposição, mas também dialogando, né, Carlos? É preciso ter responsabilidade. Do ponto de vista da sociedade civil, sempre a posição é de diálogo, né? Por exemplo, nós vamos mandar o resultado da própria audiência pública de ontem para o deputado, para o governador, para que ele possa tomar as medidas necessárias, né? Agora, para que ele tenha conhecimento da posição da sociedade civil. Mas nem sempre o executivo, quando ele se pretende uma alteração anti-sociedade, como é o caso da alteração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o jogo de interesses dos bastidores da privatização, por exemplo, da Sabesp, que foi dito aqui, é muito forte, né? Então, é muito difícil que os pedidos da sociedade possam resultar em algo positivo. E esse é o grande problema aqui. A sociedade organizada, ela não consegue fazer a mesma pressão que os setores econômicos de bastidor fazem, porque estão lá assediando o tempo todo os políticos e depois financiaram campanhas, né? Você tem uma série de implicações de conflitos de interesse do processo democrático que muitas vezes não tem a lisura que deveria ter, né? Então, o que nós temos que estar atentos agora é para que o executivo ele não extrapole a sua capacidade discricionária, ou seja, ele não faça alterações nocivas que ele não pode fazer, né? Porque ele tem atribuições muito claras. E a área ambiental paulista, ela é garantida pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, pela Constituição Federal, que abarcou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei da Política Estadual do Meio Ambiente também, e por tantos acordos internacionais que o Brasil é signatário. Quer dizer, não o governador, ele não pode chegar e alterar o sistema ambiental porque ele acha que isso é bom. Ele tem que trabalhar de acordo com as suas funções, respeitando a legalidade, né? Aquilo que é estabelecido para que a sociedade tenha um sistema ambiental que atenda os interesses maiores da sociedade e não interesses de plantão. Sem dúvida. Bom, boa sorte no trabalho, na mobilização, Carlos, e a gente vai estar sempre aqui com os microfones e as lentes abertos para que a gente possa levar essas informações para a população do estado de São Paulo, tá certo? Eu que agradeço, espero que a gente consiga, como você disse, ser ouvidos pelo governador, né? Vamos fazer esse esforço. Perfeito. Conversamos com Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, uma das entidades que foi responsável pela organização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, que debateu o sistema ambiental aqui no estado. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.